Bom dia, pessoal. Então, nós vamos dar início a mais uma reunião de atualização em temas relevantes da prática clínica. E hoje nós vamos ter o tema ansiedade, depressão e suicídio em residentes, como reconhecer e abordar. Então, quem vai apresentar o caso clínico é a doutora Marina Barsotti, que é médica residente do programa de psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, e quem vai discutir é Dr. Daniel Augusto Gagliotti, que é médico do grupo de assistência psicológica ao aluno da Faculdade de Medicina da USP, e também o Dr. Eduardo Castro Gomes, que é coordenador do grupo de assistência psicológica ao aluno da FMUSP. Nós vamos fazer, como das outras vezes, pergunta e resposta, só que dessa vez vai ser um pouquinho mais dinâmico, né? Então, eles vão apresentar e vão discutir os casos clínicos, o caso clínico baseado em perguntas e respostas. Então, eu vou chamar então a doutora Marina. Na verdade, vai ser o Daniel. O doutor Daniel, que vai iniciar. Boa reunião a todos. Muito obrigado, professora. Bem-vindo todo mundo. Espero que vocês estejam bem aí depois desses dias de feriado para aqueles que tiveram. Espero que as pessoas tenham conseguido descansar, né, já que a gente está falando de saúde mental. Bom, esse é um tema do qual a gente se debruça bastante. Aqui na faculdade já existe um grupo que presta assistência, estuda a saúde mental, inicialmente os alunos da Faculdade de Medicina. Isso já faz muitos anos que o Dr. Eduardo vai contar. E a ideia, acho que se a gente puder desligar o microfone, a Regina Gomes, se puder desligar o microfone, acho que para de fazer o som aqui para a gente. Então a gente tem um grupo aí bem completo e que estuda faz muitos anos aí a saúde mental, começando, né, pelos alunos da Faculdade de Medicina da USP e atualmente incluindo aí os residentes, tanto os residentes médicos quanto os residentes multiprofissionais aqui da instituição. A ideia é que no final a gente consiga aí ser capaz de conhecer, né, quais são os principais sinais de adoecimento, o que significa sofrimento. A gente viu que nos últimos anos tem se falado muito sobre síndrome de burnout, tanto no meio médico quanto no meio corporativo, né? Eu acredito que das mais diversas especialidades a gente vai chegar com algum paciente falando, tô me sentindo em burnout, eu estou em burnout, eu li sobre burnout. É interessante que a gente saia dos conceitos mais leigos de burnout e entenda também aí qual a base mais teórica envolvida nesse nome, né? Nessa síndrome. E vamos pensar aí nos principais sintomas, sinais de depressão, de ansiedade, e aí culminando, entendendo um pouco a gravidade disso, né, que obviamente vai culminar em pensamentos de morte, ideação suicida, tentativa de suicídio, até suicídio efetivado. E a gente vai aprender a reconhecer alguns sinais, como lidar com isso, como observar os fatores de risco e o que fazer nesses casos. A gente vai passar também por quais são as particularidades quando a gente fala de médicos residentes, né? Existem particularidades na saúde do médico residente, isso já vem sendo estudado há anos, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil também. E a gente vai refletir também como abordar um residente em risco, né? O que a gente faz? A gente tem muito uma mania de pensar que duas coisas principalmente. Primeiro é que eu não tenho nada a ver com isso, então eu me calo, não faço nada, né? E assim, muitas vezes a gente tenta ajudar demais, para chegar de maneira às vezes bastante incisiva para ajudar, às vezes essa também não pode ser a maneira mais adequada. Então a ideia é a gente reconhecer, e para isso vai ter uma apresentação de caso clínico, reconhecer quais são os principais sinais de adoecimento mental nesse caso, de um residente, e principalmente aí pensar em como é que a gente vai abordar a saúde mental e abordar esse residente para ajudá-lo, de maneira que a gente tem que tentar primordialmente combater estigma e preconceito em saúde mental, e se a gente conseguir
sair daqui dessa apresentação pensando de uma maneira menos estigmatizante, menos preconceituosa em relação à saúde mental e principalmente sabendo como abordar esse tipo de situação. Eu acho que a gente aqui do grupo, né, do Grapal, já vai ficar bem feliz. E no final eu entro também para dar algumas dicas, para dizer onde é que vocês encontram os apoios em saúde mental aqui da instituição e quais são os locais em que vocês podem chegar para pedir algum tipo de ajuda, etc. Tá bom? Então, bem-vindo todo mundo. Eu vou passar aqui para o Eduardo Lumes e já vejo vocês. Gente, eu vou pedir mil desculpas. Essa noite eu fiquei até tarde tentando juntar as apresentações no sistema Mentimeter, que é o sistema que a gente escolheu usar para ser diferente. A gente tentou fazer alguma coisa o tempo todo mais diferente, mais interativa. E é claro que, se no teste que a gente fez antes tinha dado certo, é claro que agora, na hora do dry run, isso não deu certo. Então, eu vou pedir mil desculpas, eu só vou baixar aqui a página do arquivo da aula. Mas, enquanto isso, eu já vou começar falando com vocês, enquanto eu estou aqui com o apoio do meu computador. Claro, acho que o Daniel foi brilhante na hora que ele explicou qual é o nosso objetivo. E aí, o que a gente vai falar? Quando a gente pensa em adoecimento psíquico, vocês devem ter muito ouvido falar no modelo biopsicossocial. E na psiquiatria, cada vez mais a gente tem pensado sobre esse modelo. Então, o adoecimento psíquico ele vai ser o resultado de uma predisposição biológica, de aspectos sociais e aspectos ambientais que estão conjugados. Então, se a gente pensar uma pessoa que está com privação de sono, é um fator biológico que pode predispor a um maior risco para adoecimento. Se a gente pensar numa pessoa que tem um antecedente familiar, é um risco biológico. Se a gente pensar em uma pessoa que está num ambiente em que as pessoas não falam sobre um assunto de alta competitividade, que as pessoas estão mais radicais em relação a questões políticas, isso é outro fator que pode pesar de sobremaneira para a pessoa individualmente. Se a pessoa estiver numa situação que ela está trabalhando muito, que ela está com uma redução de atividades interpessoais, isso também pode prejudicar como que ela vai funcionar, como que ela vai estar interagindo, e tudo isso juntar com adoecimento psíquico. Mas, quando a gente pensa em adoecimento psíquico, não adianta só a gente falar, como o Daniel falou, eu estou preocupado com adoecimento psíquico. É importante a gente pensar que muitas vezes a gente não tem uma depressina sérica, a gente não tem uma maneira de medir a quantidade de ansiedade, de depressão, medir um centro cerebral do adoecimento. Então, como a gente não tem como medir isso, é muito mais difícil para a gente palpar aquilo lá e reconhecer aquilo como adoecimento. Tanto que, historicamente, a psiquiatria ficou às margens das demais áreas da medicina, só voltando agora no século XX. A psiquiatria foi muitas vezes em modelos mais asilares, modelos mais ligados a você institucionalizar as pessoas, e isso é um modelo que a gente tem conseguido reverter recentemente, mas o preconceito, o estigma e a falta de conhecimento associada continua presente. Vou pedir 3 segundinhos que... Vou estar compartilhando. Eu vou compartilhar agora com vocês a tela. Sim. Então, a questão da falta do conhecimento é uma questão importante que vai determinar o sofrimento psíquico. E aí, quando a gente pensa no sofrimento psíquico, a gente não vai pensar só no adoecimento psiquiátrico. Vocês na faculdade provavelmente aprenderam durante a residência, vocês estão discutindo. Posso chamar essa maravilha? Durante a faculdade, durante a residência, vocês devem ter aprendido sobre os adoecimentos psiquiátricos, depressão, ansiedade, que são esse conjunto de adoecimentos que a gente junta em clusters de adoecimento, que podem levar a desfechos desfavoráveis. Mas a gente tem as síndromes psicológicas que não vão ter a estabilidade que as síndromes psiquiátricas vão ter, mas que ainda assim vão estar associados a um risco maior e que a gente pode intervir, que a gente pode prevenir. Elas têm um comportamento um pouco diferente.
Quando eu falo de síndromes psicológicas, tem o burnout, que o Daniel já estressou, que é o que a gente vai falar mais, mas também tem a síndrome do impostor, que é altamente prevalente entre médicos, que é aquela sensação que a qualquer momento vão descobrir que a gente é uma farsa. A síndrome do herói, que é, eu vou resolver tudo sozinho. Bullying e pessoas que foram vítimas de bullying. Síndrome do ninho vazio, complexo de Édipo. Quando a gente fala das doenças psiquiátricas, os transtornos do humor, como depressão, psicoses, transtornos ansiosos, toque, problemas relacionados a álcool e drogas, transtornos mentais e orgânicos, de personalidade e uma infinidade de outros conjuntos de síndromes. Mas a gente tem que pensar num contínuo. Então, a gente sabe que as pessoas com burnout têm um risco maior para evoluir com um adoecimento médico. Então, a gente tem uma correlação importante entre burnout, ansiedade e depressão, e mesmo aquelas pessoas que não evoluem para ansiedade e depressão, elas vão ter o que a gente chama, muitas vezes, o que a gente chama de um transtorno de ajustamento. Não chega a ser um adoecimento médico, mas já é um diagnóstico psiquiátrico. E que entre os desfechos desfavoráveis tem a questão do suicídio, que a gente vai estar abordando, mas tem um conjunto de outros desfechos favoráveis que a gente vai ter que ficar preocupado, como prejuízo dos cuidados que vão ser prestados aos pacientes, com maior quantidade de erros médicos, maior morbidade e mortalidade dos pacientes, condutas não profissionais com eles. Além disso, o absenteísmo, mas também uma coisa que a gente fala bastante, absenteísmo, acho que todo mundo sabe faltar, mas presenteísmo, que é, eu acho que eu estou lá presente, mas de fato eu não estou. Meu corpo está lá, mas eu estou em outro lugar. Pensar em abandono de curso, de residência, pedir demissão de locais, maior rotatividade profissionais com isso e prejuízo na qualidade do aprendizado. Além disso, maior morbidade pessoal e um maior risco de suicídio associado a esses adoecimentos. Então, agora a gente vai usar uma outra ferramenta. Vamos lá. Vocês vão entrar, por favor, nesse site, mente.com, tá? E vão entrar esse código, ou aqueles que estiverem vendo no computador, vocês vão entrar usando o QR Code. Vou pedir para vocês responderem, por favor, se vocês acham que a prevalência de transtornos depressivos, ansiosos e suicídio entre médicos e pela população geral é igual, maior ou menor. Já vi que pelo menos 10 pessoas responderam. O que é bom é que quando a gente fez o Dry Run, teve sempre um espírito de corpo que votava diferente, então aí a gente vai poder ver. Mas o que vocês estão mostrando é, sim, a gente tem uma prevalência maior de transtornos mentais e uma prevalência maior de suicídio entre médicos. Tem uma literatura importante que a gente vai falar agora brevemente. Então, quando a gente fala de prevalência de transtornos mentais, a gente sabe que se em estudante de medicina, burnout tem 50%, isso vai se manter durante a residência médica. E por que eu estou falando de estudante de medicina em residência médica? Não porque o foco seja estudante de medicina, mas para vocês verem que isso é uma constante ao longo do tempo. Depressão, a gente vai ter números parecidos. Ansiedade, a gente vai ter números parecidos. Por quê? Porque, no fundo, o que acaba acontecendo é que as pessoas procuram muito pouco ajuda. Mais ou menos 1/6 das pessoas vão procurar ajuda de fato. E aí, como o número de pessoas que procuram ajuda de fato é muito baixo, o que acaba determinando uma cronificação desses adoecimentos, que essas pessoas muitas vezes vão ter um prejuízo que vai ficar estável e que é algo que a gente vai continuar observando ao longo do tempo e que é essencial a gente poder diminuir o estigma e fazer com que as pessoas procurem ajuda, procurem o Daniel, por exemplo, lá no SEAC, para procurar ajuda. Quando a gente olha entre as pessoas ligadas à clínica médica, a gente vai ter uma prevalência de burnout muito alta. Entre nefrologia, diabetes, endócrino e medicina de família, a gente vai estar no maior prevalência, entre 46% e 49% de prevalência autorrelatada nessa pesquisa do Medscape. É uma pesquisa que eles fazem anualmente. Essa daqui contou com mais ou menos 15 mil respondedores. As especialidades clínicas que eles investigaram que tinham menor prevalência de burnout autorrelatado foi pneumo, alergia e imunologia e gastro. E uma questão importante que vocês já devem ter ouvido falar é porque isso é uma coisa de geração. E aí, quando a gente olha os dados de burnout, a gente olha os dados de depressão, a gente vê que os millennials têm uma prevalência de burnout autorreferido
próximo aos boomers, que são o pessoal que nasceu no pós-guerra, e menor do que a geração X, que é a minha geração, que nasceu até a década de 80, até 1980. Então, esse dado também vale para a depressão, e o quanto que isso não tem a ver, muitas vezes, com jeitos diferentes de falar sobre o assunto. Depois a gente vai falar sobre o surgimento do dropout, e o surgimento do dropout 35 anos atrás está relacionado justamente a questões importantes. Quando a gente pergunta para as pessoas o quanto que elas sofrem sobre saúde mental no Brasil, a gente vai ter dados diferentes, porque é feito numa estratégia diferente, uma amostra diferente, mas a gente também vê que tem uma porcentagem importante das pessoas que vão falar de burnout e uma porcentagem importante que vão falar de depressão, 19% de depressão e 37% vão falar de burnout. Quando a gente fala de suicídio, suicídio é uma questão importante? Sim, suicídio é uma das principais causas de morte na faixa etária que muitos de vocês vão estar. Ele vai estar altamente associado a adoecimento psiquiátrico, mais ou menos 95% das vezes a gente vai ter uma correlação, e ele vai ter um importante impacto não só para as pessoas do núcleo familiar, como dos amigos, e um impacto institucional. Você tem um investimento na pessoa que morre por suicídio, você tem um investimento, um dia de número de dias trabalhados perdidos, mas ao mesmo tempo a gente tem um estigma muito grande, a gente não fala sobre isso. Muitas vezes vocês já devem ter ouvido falar que não, você não pode colocar que foi por suicídio, porque senão vai ter uma repercussão legal, o que não é o caso. Você não pode falar que foi morte por suicídio, porque senão a pessoa pode ter prejuízos pecuniários, a família pode ter prejuízos pecuniários. Tem todo um conjunto de estigmas, um conjunto de lendas urbanas que são contadas e que são propaladas e que a gente fica aqui, não podemos falar sobre suicídio. Mas é importante todo mundo saber que suicídio, tentativa de suicídio e automutilação são eventos de notificação compulsória. É importante sempre a gente lembrar disso, porque muitas vezes vocês vão estar vendo no pronto-socorro uma pessoa que está doente, que tentou suicídio, que tentou se automutilar, e vão deixar de informar. Isso faz com que as nossas estatísticas sejam muito piores do que as estatísticas dos outros países. Quando a gente pensa em médicos, a gente vai ver que, apesar da gente ter uma mortalidade por câncer, por doenças cardiovasculares menor do que a população geral, a gente tem um risco de suicídio muito maior. Entre homens, médicos homens, a gente tem um risco 70% maior, entre médicas mulheres, esse risco é de 350% a 400% maior. Nos Estados Unidos, em que eles têm uma estatística legal, a estimativa é que duas turmas de medicina, 400 médicos por ano morram por suicídio. E isso vai gerar um impacto em mais de 1 milhão de pacientes vão deixar vão ter o cuidado impactado por suicídios dos seus médicos. Além disso, a gente sabe que desde 2017, diversas faculdades, diversos programas de residência, acho que o mais recente que caiu nas redes sociais foi um residente em Goiânia que morreu por suicídio, tem sido notícias e que é importante a gente abordar o assunto falando de maneira responsável, falando sobre a importância da pessoa buscar ajuda, o que muitas vezes não é dito. E aí o que a gente acaba tendo é uma aula de anatomia. A gente tem uma prevalência alta de transtorno, apesar das pessoas terem serviços, muitas vezes, apesar das pessoas saberem a importância do tratamento, elas não vão atrás de ter um acesso aos serviços, e tudo isso junta com os conhecimentos letais que a gente tem. Eu lembro do primeiro ano que eu tive uma aula sobre qual seria o método mais eficaz para morrer por suicídio, e isso tudo vai determinar esse risco maior que a gente tem enquanto médicos. Além do que, vocês circulando no hospital, infelizmente, têm acesso, muitas vezes, a alguns métodos que a população geral não vão ter acesso. E aí, como que isso fica em relação às prevalências? Naquela pesquisa do Medscape, uma das pesquisas uma das respostas que a gente pode ter acesso é sobre pensamento de suicídio. 22% das pessoas já pensaram sobre suicídio, nunca tentaram. 1% já tentou suicídio e 9% preferem não responder, o que, para mim, sugere muito que possivelmente já
pensou ou já tentou em algum momento. E aí, muitas vezes, a gente vai acabar não falando sobre suicídio. Por quê? Porque a gente não tem um controle sobre isso, a gente não sabe a prevalência real, a gente tem uma sensação interna de que a gente pode resolver. A gente muitas vezes trabalha com a ideia de que, porque a gente fala sobre o assunto, o conhecimento é protetor, eu sei o que eu estou fazendo, eu vou conseguir controlar. E a gente tem o que a gente fala da conspiração do silêncio e orgulho profissional. Quando a gente sabe que tem alguma coisa, todo mundo fica quieto, e eu não vou falar nada, porque, poxa vida, a pessoa pode ficar chateada comigo, ela pode sentir que eu estou questionando profissionalmente ela, o quanto que isso não é justamente o contrário. É essencial a gente poder falar sobre o assunto. Então, essa pergunta aqui. Quando que a literatura começa a falar sobre o assunto de suicídio, de saúde mental em médicos? Isso é uma questão nova, isso é uma questão velha, é algo antigo no Brasil e antigo no mundo, algo antigo no Brasil, mais novo no mundo, algo novo no Brasil, mais antigo no mundo, algo novo no Brasil e no mundo. E aí a gente pode ver que a grande maioria está falando como se uma percepção de saúde mental de médicos é um assunto novo. Mas aí uma informação importante para vocês saberem o primeiro serviço de saúde mental para médicos, ele foi criado em 1910, na verdade era um estudante de medicina na época, mas isso acaba indo para a questão de médicos, em Princeton. Quando a gente olha para a criação do Grapal, o Paulo Vaz de Arruda, ele começa a falar do assunto na década de 60, e na década de 60 já existia na Federal do Pernambuco um serviço para suporte de médicos e estudantes de medicina. Então, na verdade, isso é um assunto que, tanto no Brasil como no mundo, já é um assunto antigo. E aí a gente fica na questão que, a gente vai continuar desse jeito? É uma coisa que a gente vai continuar? Sempre foi assim. E a gente não pode deixar ficar no sempre foi assim. A gente tem que pensar em uma mudança. E aí, aqui o Vaz de Arruda, e esse pedacinho aqui da história, mas a questão mais importante desse slide, que eu quero focar até por conta do nosso problema técnico no começo, o quanto que existir o Grapal teve um impacto significativo na redução dos suicídios, de aproximadamente 1 por ano para 1 a cada 8 anos, além de melhora na qualidade de vida dos estudantes. Então, é essencial a gente poder pensar o quanto que existir um serviço e as pessoas saberem do serviço é importante. E aí, quando a gente fala dos adoecimentos, os principais vão ser burnout, depressão e ansiedade. O burnout, que é o que vocês provavelmente não ouviram tanto durante a faculdade, em uma aula, vocês devem ter ouvido falar nos corredores. Na residência, com certeza, vocês ouviram falar nos corredores e imagino que nenhuma aula, nenhuma discussão, o que ele é. Ele vai ser uma síndrome psicológica que ele tem 3 eixos principais. Uma sensação de falta de eficácia e sucesso. Eu não consigo resolver as coisas, não estou servindo para nada. Uma sensação de exaustão e um distanciamento afetivo. Então, frequentemente, as pessoas vão falar que eu não estou do jeito que eu era normalmente. E aí, uma figura frequentemente vai ser apresentada é essa do fósforo que queima sozinho. Só que a gente tem que pensar que a gente está num conjunto de fósforos e que quem já acendeu um fósforo perto do outro sabe que o outro vai esquentar rápido. Então, tem um padrão de contágio, além do que ele vai impactar acadêmico e profissionalmente, vai impactar nas relações que a gente estabelece e vai determinar um adoecimento pessoal na pessoa, além de poder aumentar o risco de adoecimento psíquico do outro. Então, pensando em tudo isso, a gente tem que pensar muito bem se isso é um burnout ou se isso é um incêndio. E arson é para o incêndio intencional, incêndio provocado. E o quanto que a gente não tem que criar mecanismos para lidar com essa situação, que é tão contagiosa, que é muito prevalente e que tem um importante impacto na saúde pública. Mas a gente tem essa correlação que a gente falou do burnout e depressão, porque ela tem fatores de risco similares, o burnout predispõe, tem uma sobreposição diagnóstica, mas tem uma questão importante para a gente falar, que é o estigma. Muitas vezes as pessoas vão falar que, eu tenho burnout como um jeito de não lidar com um adoecimento depressivo, com um adoecimento ansioso. Então, uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é o mau uso desse diagnóstico
que muitas vezes nós médicos vamos fazer, dizendo, eu estou em burnout, e a pessoa não olha que não é só um distanciamento afetivo dos pacientes, não é só uma sensação de falta de eficácia, não é só uma sensação de, eu não estou mais exausto. É uma sensação de alteração, é uma alteração do sono, uma alteração do apetite, vai impactar outras relações, eu vou estar concentrando menos, vou até pensar em morte, e quanto que isso não está relacionado à depressão e pode estar relacionado ao suicídio. Então é essencial que a gente não fique satisfeito só com, eu estou em burnout. É importante a gente pensar se a gente pode estar deprimido e quando a gente estiver conversando com alguém, a gente poder ajudar a pessoa a olhar e falar, putz, talvez isso não seja só algo no trabalho. E dentro dessa questão do estigma, tem uma questão do como que a gente usa muito mal os nomes, as expressões em português. A gente costuma falar, eu estou deprimido, eu estou ansioso, para dizer eu estou triste, eu estou me sentindo ansioso. A pessoa está deprimida, ela está com uma polarização do humor, eu vejo ela, eu estou vendo ela triste, não só como um sentimento daquele momento, mas como algo que está permeando, ela está ansiosa e estou doente num adoecimento depressivo, eu estou doente num adoecimento ansioso. Não vou entrar na questão de depressão, ansiedade, vocês com certeza já estudaram isso, depois a gente pode, quem quiser, passar material, mas a questão principal é a gente tomar cuidado o como que tudo isso acaba prejudicando essa percepção e o quanto que não fica favorecendo com que as pessoas muitas vezes deem uma diminuída no sofrimento delas e não busquem ajuda, porque elas ficam na questão do estigma. E aí é muito importante a gente poder conversar com vocês durante a educação médica e na residência, a gente poder falar nos diversos departamentos, ter o Grapal próximo à residência, poder participar de programas de educação continuada, justamente porque é essencial que tanto a gente como vocês funcionem como multiplicadores dessa situação, da gente poder lidar de fato com o que está acontecendo e a gente não ficar deixando de olhar, a gente não ficar ficar nesse pacto de silêncio que a gente não addressa, a gente não lida com uma questão tão importante quanto o adoecimento psíquico durante a vida profissional. E aí, indo para a questão 3, os dados de estigma que existem, você acha que ele ocorre mais entre os médicos ou em relação à população geral é igual? Sim, a gente tem sangue vermelho na veia que nem os outros. Sim, mas ele é diferente do que os demais médicos. Ou não, a gente tem mais essa informação e essa informação resolve. E aí eu fico, entre aspas, feliz que vocês conseguem reconhecer que isso está presente, é um pouco diferente e talvez um pouco mais perverso do que na população geral. Muitas vezes a gente vai ter isso disfarçado, a gente vai ter cobranças outras e que vai ficar como algo que, não, aquilo lá não é uma situação tão importante. Então, vocês podem continuar respondendo, eu só vou voltar aqui para a discussão. Quais são as características psicológicas dos médicos? A gente, de maneira geral, vai ter uma vida pessoal mais restrita, a gente vai ter uma tendência a virar e falar, depois eu resolvo isso, a gente vai ter uma competitividade importante, um medo de crítica, uma percepção de, quando a gente recebe uma crítica, como humilhação ou fracasso, e a gente estabelece muito a questão que eu tenho que acertar, eu tenho que fazer tudo direitinho, e não nas relações que a gente estabelece. Então, o jeito que a gente vai lidar com o estigma está muito refletido por essas características. Além disso, a gente tem uma percepção que as pessoas vão estar de butuca em cima da gente, então que vão estar verificando os prontuários o tempo todo. E a gente tem, até para ajudar as pessoas em relação a esse médico, a gente tem uma parceria com a diretoria clínica do hospital, que a gente, de tempos em tempos, vai e vê todo mundo que teve acesso a prontuário dos pacientes do Grapal. E, curiosamente, normalmente quem é chamado na diretoria clínica são os próprios pacientes. É extremamente raro a gente ter um acesso que não seja, e já aconteceu, por exemplo, da gente ter acesso que a gente foi ver quem que era o cardiologista do SEAC, que o Daniel tinha encaminhado a pessoa para o cardiologista, eram outras pessoas que não eram do Grapal e que aí a gente ia atrás para ver isso. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes quando a gente está doente, a gente acaba percebendo
o ambiente como mais estigmatizante. E o estigma ele não vai estar só relacionado à doença, como também ao tratamento. Porque eu vou tomar um remédio e as pessoas vão ver na minha testa que eu tomo remédio. As pessoas isso vai prejudicar o meu desempenho, quando na verdade o que vai prejudicar o desempenho é o adoecimento que vai estar sendo medicado. E que cada vez mais a gente tem medicações, a gente tem tratamentos que vão ter um impacto menor no adoecimento. E a gente tem que tomar muito cuidado com uma frase que é repetida muitas vezes: medicina não precisa ser dócil, exige doação. E aí, se eu não estou me doando, se eu estou adoecendo, é porque eu não sou um médico tão bom, o que não é verdade. A gente sabe, inclusive, que pessoas que se identificam mais, que se entregam mais, têm um risco maior de adoecer, tanto de burnout quanto de depressão. Então, não significa que adoecer é para você ganhar uma medalhinha. Maravilhoso, eu sou melhor que os outros. Mas é importante a gente pensar que a gente não tem que ver isso como uma falha, não tem que ver isso como algo terrível e a gente tem que se envergonhar. Então, agora, vou chamar a Mariana para apresentar. Bom dia, pessoal. Eu sou Marina, residente da psiquiatria. Queria só elucidar um pouquinho melhor essas questões sobre as quais a gente está falando com um caso clínico bem simples. Quero deixar claro que esse caso clínico foi um mix de casos que a gente viu no Grapal, não é nenhum caso específico, ok? Para preservar a identidade dos usuários do sistema. Então, vou falar da residente YZ, uma residente mulher de 30 anos. Ela é solteira, ela é natural de Teresina, mas mora aqui em São Paulo faz 2 anos para fazer a residência médica e agnóstica. Desde julho, ela começou a apresentar diversas faltas nas reuniões clínicas, das quais ela era bastante participante, bastante assídua, envolvida, e os chefes começaram a perceber. Nos últimos 3 meses, ela começou a ser a última a chegar nos ambulatórios e a primeira a sair. Inclusive, teve queixas de pacientes em relação a essa residente, e uma paciente, inclusive, pediu para que trocasse de médica, porque o atendimento não estava sendo como era antes, não estava sendo aquele atendimento esperado. Em setembro desse ano, então, bem recentemente, essa residente pediu para ficar 1 semana afastada depois de se envolver numa discussão bastante acalorada com um paciente do Hospital Dia da Psiquiatria. Gostaria que vocês votassem agora o quanto é que vocês se identificam com essa questão, o quanto isso bate com a nossa vida como residentes. Se vocês identificam alguém nessa situação. Bastante gente se identifica ou identifica um supervisor. A gente vê mesmo. Voltando para a apresentação. Então, a partir dessa situação, um dos preceptores da residência foi convocado pelo coordenador da residência a conversar com essa residente para saber o que estava se passando e para se comunicar melhor com ela. Nessa conversa, o preceptor percebeu que a residente tinha outras questões por trás, outras questões mais importantes, como alteração de sono, de apetite, alteração de humor, uma irritabilidade muito maior do que o normal, redução de energia, aumento importante da autocrítica. Depois dessa conversa, o preceptor disse para a residente: poxa, você é R2 da psiquiatria, como que você não percebeu o que é que está acontecendo? Você não vai se tratar? Quando que você vai se tratar? Logo depois, o preceptor entrou em contato com o coordenador, avisou: olha, falei com a residente, passei o recado, tudo bem? E falou: olha, ela está realmente num burnoutzinho grave e já passei as orientações, tudo resolvido. Agora, voltando aqui no Mentimeter, você concorda com o diagnóstico que foi dado pelo preceptor? Vocês acham que está certo? É isso mesmo, que é um burnoutzinho grave? Ou não? A grande maioria acha que não. Perfeito, gente, é isso aí. Realmente, a residente está num quadro depressivo importante. Voltando no Mentimeter, então. Você concorda sobre a forma como esse preceptor deu o recado, como ele contatou a paciente? Então, irritada com essa situação, com esse contato, particularmente acho que qualquer um ficaria, um contato tão errático, a residente Y resolveu tomar a questão para si, já sabendo do que se tratava, começou a se automedicar. Começou a tomar sertralina, porém, dados os efeitos colaterais importantes bem no começo do tratamento, ela descontinuou por conta própria.
Hoje você veio num encontro com a sua panela no Médio Maria e encontraram essa residente. Os garçons de lá comentaram que ela tem frequentado com alguma assiduidade, que tem bebido um pouco mais, que fica lá mais tempo. E falando com você já mais altinha, a residente conta toda a história, diz que não sabe o direito que fazer, diz que se sente bastante desesperançosa e que talvez seja melhor abandonar a residência, já que ela não está aproveitando, já que ela não está sendo uma boa médica residente. E chegou até a pensar que talvez teria sido legal não se vacinar contra a Covid, pegar a doença, ficar uns dias em casa para descansar, né? Assim teria um tempinho para ficar em casa. E aí, vocês saberiam o que fazer nessa situação? Como é que vocês se sentiriam? Impotente, medo, ansiosa, fugir, desespero, humilhada, impotente, ansiosa e impotente, preocupado, raiva e vontade de quebrar as coisas. Acho que todas essas palavras que vocês escreveram fazem total sentido. Só para dar um desfecho rápido no caso clínico, a paciente que é a residente, ela já está em tratamento, já atingiu a remissão de sintomas com a medicação adequada, tomada por tempo adequado, sob supervisão, não automedicada. Está em remissão de sintomas, a gente vai ter que manter o antidepressivo dela por um tempo, mas ela está ficando melhor. Agora eu queria convidar o professor Daniel para explicar melhor o que fazer diante dessa situação e como fazer da melhor maneira possível. Bom, estou de volta. A gente viu a importância de síndrome de burnout, a gente já sabe como reconhecer, a gente viu toda a sintomatologia relacionada à depressão e ansiedade, a gente já tem alguma ideia agora de por que é importante pensar sobre isso para estudantes de medicina e residentes no geral, né? E aí a gente se faz aquela pergunta básica, né? Agora eu aprendi toda a parte teórica muito bem, o que eu faço? Vamos lembrar que a questão do sofrimento psíquico, a gente vai ter lá os fatores ambientais, os fatores biológicos e os fatores sociais, como o Eduardo falou, né? Então, para abordar, para a gente pensar o que a gente faz com isso, a gente precisa também diferenciar esses 3 fatores, porque daí, como todo plano terapêutico bem individualizado, a gente vai conseguir pensar para cada paciente onde dá para a gente fazer algum tipo de intervenção dentro desses fatores. Tá? E a gente vai passar um pouquinho por eles. Dentre os fatores ambientais e sociais, os mais importantes são o que a gente chama das intervenções institucionais. Eu acho que o maior exemplo que a gente pode dar é isso que está acontecendo hoje. Né? A gente está falando sobre saúde mental numa reunião de equipe, né? Numa reunião departamental, e a gente está trazendo luz sobre o assunto. Acho que isso é o mais importante e a ideia é que a maioria das pessoas saiam daqui com alguns conceitos bem básicos já afirmados. Né? Também pensar em dar uma olhada com a instituição e com o próprio departamento, principalmente quando há um grande número de pessoas adoecendo em determinado departamento, como é que está a divisão de trabalhos, né, entre os residentes, entre os assistentes, e há um número adequado de residentes e assistentes. Uma outra maneira que a gente crê que seja bom e saudável para a saúde mental dos participantes, inclusive dos residentes, né, é que ocorram sim agradecimentos e prêmios, né, principalmente para aqueles que mais se destacam e que isso seja valorizado assim, na instituição. Né? Ter uma ideia de que o agradecimento ou o prêmio também não seja uma punição para aqueles que não ganharam, obviamente, mas que seja uma ideia de reconhecimento mesmo. Assim, né? Isso a gente já tem, inclusive, literatura mostrando. Retiros das equipes, né? Retiro da equipe é um nome bonito para o famoso churras. Né? E a gente vê que alguns departamentos fazem festas de confraternização, ou retiro de final de semana, ou mesmo um churrasco, ou um jantar no final do ano. Isso tudo ajuda uma melhor integração, ajuda que as pessoas se sintam mais à vontade, conheçam os indivíduos fora do ambiente de trabalho, e não preciso nem dizer que às vezes as pessoas se portam no trabalho muito diferente do que se portam na sua vida pessoal, e observar essas relações mais humanas, mais sociais também é super importante. Porque alguns chefes aqui devem estar falando, nossa, Daniel, agora você me ferrou, porque você vai me fazer organizar um churras de fim de ano, mas é só para dizer que estou frisando aqui que é importante, tem muitos departamentos aqui dentro da Faculdade de Medicina mesmo que fazem esses encontros e costumam ser bem interessantes, assim, pelo que os residentes ou a maioria dos alunos traz.
E serviços de aconselhamento, né, o que a gente chama também de tutoria, mentoria, mas encontros, né, para se falar tanto sobre questões de vida, e a gente sabe o quanto na residência às vezes a gente passa por algumas situações de mudança e tudo mais, mudança de cidade, de problemas de adaptação, e às vezes conversar com alguém que está mais velho na profissão, né, ou que está há mais tempo por aqui, pode ajudar, né? Então, um certo tipo de serviço de aconselhamento que ocorra de maneira gradual aí ao longo dos anos de formação também é bastante importante no ambiente para prevenir algum tipo de adoecimento mental. A gente também considera que programas institucionais para orientação com situações difíceis também são questões de prevenção, né? Falar sobre erros ou ter algum tipo de fluxograma para se falar sobre o erro. Então, por exemplo, o aluno, o residente foi lá e observou um erro, ou até mesmo cometeu um erro ou observou algum evento adverso que aconteceu na sua prática, né? Qual o fluxo disso? Com quem que eu falo? Né? Com quem que eu posso falar sobre isso? Com quem que eu posso falar sobre o que eu estou me sentindo em relação ao que eu observei ou ao que eu fiz? Né? Então é importante que cada serviço também tenha um certo fluxo do que fazer em relação a essas coisas, mais no sentido de aconselhamento também, e em relação à violência. Então, no final, a gente até deixou aí algumas referências, e aqui na Faculdade de Medicina a gente tem algumas cartilhas bem específicas sobre violência, dentro do Código de Ética do profissional da Faculdade de Medicina da USP, quanto uma cartilha lançada recentemente, nos últimos meses, que fala sobre assédio, né? E fala sobre assédio moral, assédio sexual, assédio psicológico, o que fazer nesses casos. Então, está em dúvida, né? Precisa buscar mais informação, abre ali uma aba e é só digitar a cartilha Assédio Faculdade de Medicina da USP, vocês já caem exatamente no link da cartilha de assédio, mas a gente deixou também no final. Então é importante conhecer, né, quais são essas instituições que a gente tem aqui que a gente pode buscar, inclusive em relação a se observar algum caso de assédio, de violência e tudo mais. E as intervenções direcionadas a indivíduos, né? Essas atividades de autocuidado, então promover às vezes encontros, alguns departamentos já fizeram, eu me lembro alguns anos atrás, a radiologia até fazia encontros de meditação em determinados horários ao longo da semana, né? Para promover o mindfulness, promover meditação, e a gente sabe o quanto isso é importante também. A ideia é muito de investir em resiliência, né? Investir em maior capacidade do indivíduo manter seu estado de saúde mental basal frente a alguma adversidade, né? E a gente vai considerar que estar na residência é uma adversidade, ou também como diminuir ou prevenir o desgaste, tanto desgaste físico, que a gente sabe que acontece por conta de plantões, por conta de atividades e tudo mais, quanto o desgaste psicológico pelas razões óbvias que já foram apresentadas aqui. E aí, como fazer, né, em relação ao autocuidado, programa de bem-estar? E aí, quem me conhece sabe que é uma coisa que eu costumo frisar bastante no acompanhamento em saúde, né, que é perguntar mesmo sobre atividades esportivas. Então, se a pessoa está ligada a uma academia ou a qualquer outro tipo de atividade esportiva que lhe traga alguma sensação de bem-estar, né? O que eu mais ouço, obviamente, é que não tem tempo, não vou conseguir, impossível fazer esse tipo de coisa. Então, né, mas é porque a pessoa às vezes coloca uma meta ali de que tem que ir 3, 4, 5 vezes por semana, mas às vezes está matriculado em um lugar e uma vez por semana já está de muito bom tom. Participar de atividades culturais, então cinema, teatro, música, dança, fotografia. A gente está num momento de reabertura dessas atividades. Ano passado era muito difícil, mas agora estão reabrindo as atividades culturais aqui em São Paulo, e tem gente que chegou aqui em São Paulo em meio de pandemia e não pôde aproveitar talvez o melhor da cidade, que são as atividades culturais e meditação, como eu falei para vocês. E participação em projetos sociais. Então, às vezes, nessa mecânica da residência e da mesmice, a gente acaba ficando com uma sensação de que a gente perde um pouco o foco, o que a gente está fazendo, do que a gente gosta, além da medicina. E às vezes participar em alguns projetos sociais dá uma sensação de que a gente está fazendo a diferença pelo outro, e todo mundo aqui como médico já tem isso um pouco em mente dentro do seu próprio psíquico, quanto faz bem para nós mesmos também ajudar e fazer bem para o outro. Mas isso pode acontecer em projetos sociais, não necessariamente só
nos corredores do hospital. E o mais importante é que a gente tem que lembrar que essas atividades, né, falar sobre essas atividades, não precisa vir top-down, né? A gente não precisa esperar que a instituição forneça essas atividades ou dê ali de bandeja, mas as próprias organizações, inclusive os próprios residentes, podem criar algum tipo de ideia, né, e ao invés de cobrar que seja dado, propor, né? Então sair da posição de cobrança, mas para a posição de propor coisas novas para a instituição que podem ser incluídas ali nos departamentos. Individualmente, educação, então se educar sobre saúde mental, os autocuidados, como eu falei para vocês, né, e ver aí o quanto cada um vai estar disponível para cuidar de quem está ao seu lado, né? Lembrar que qualquer tipo de sofrimento é um momento muito individual, existe bastante limitação em relação a se eu estou disponível para ajudar o outro, mas o mais importante, a gente já vai estar ajudando muito se evitar julgar ou se evitar fazer qualquer tipo de comentário preconceituoso quando eu noto que o meu colega do lado não está bem. Aí, obviamente, colaborar com as estratégias institucionais. Vou pular aqui por conta do tempo, eu gosto de falar bastante também, então vocês me perdoam. Mas quando é que eu vou me preocupar, então, já que eu estou falando do colega ao lado, e é muito comum que residentes observem os colegas ao lado adoecendo. Quando o colega está mais introspectivo, né, ou está mais distante ou mais isolado, e quando eu falo distante não é fisicamente, não, é distante afetivamente mesmo. Né? A gente sente que o outro está distante, que o outro está mais quieto. Quando há relatos de uso de substância, então a pessoa vinha num certo padrão de uso de álcool e começou a aumentar o uso de bebida na ideia de aplacar algum tipo de sofrimento. Eu vi bastante durante a pandemia também nessas questões de isolamento social. Descuido com a aparência, descuido com o autocuidado, um humor mais deprimido, né? Uma sensação de que a pessoa está mais pesada mesmo. Né? Ou quando a gente ouve o outro falar sobre alteração do sono, que o sono não é mais o mesmo, deixa de fazer as coisas que te davam prazer, né? Ou quando começa a falar de morte, às vezes não precisa falar de suicídio, mas falar que talvez seria importante, seria tudo bem se o dia acabasse hoje ou se minha vida acabasse hoje. Né? No geral, quando a gente nota alguma mudança no padrão de comportamento daquela pessoa que está ao nosso lado. Esses são alguns indícios dos principais que a gente tem que ter. O que a gente não pode fazer nessas situações? Ignorar essa situação, né? Dar um exemplo que é bem óbvio, dramático, mas não dá para olhar uma pessoa que está ali com o braço todo picado, né? Que obviamente a gente sabe o que é uma picada de agulha, o que é uma picada de inseto, e aceitar uma frase do tipo, tô cheia de picada no braço porque um mosquito me picou. Então tudo bem, a pessoa não está se drogando, ela é um mosquito na casa dela. Não dá para ignorar esse tipo de situação, né? É preciso perguntar se está tudo bem, se precisa de ajuda em alguma coisa. A gente não vai falar sobre isso em público, né? Então, e nem durante uma eventual intoxicação aguda por álcool, por qualquer outra substância. Então, deixar para falar sobre isso numa situação em que dê para falar. Né? Não dá para ser médico nessas horas, a gente tem que ser humano mais. Né? Então, evitar estigma e evitar preconceito, a gente não precisa... Vocês não estão lá olhando para o colega do lado, a gente não precisa fazer diagnóstico, né? Você não precisa dar o diagnóstico ou alguma coisa, nem muito menos tratar ou oferecer alguma medicação, né? Porque tem uma especialidade específica para isso. E a gente considera que isso é tratar fora do setting, né? Fora do local adequado. Como eu falei, não dá para ficar tendo atitude estigmatizante. Putz, você está meio 13, vai passar num psiquiatra, nossa, você está precisando de uns remedinhos, eu tenho uns remedinhos em casa, você não quer que eu te passe, né? Não dá, né? Esse tipo de atitude só vai piorar, só vai agravar e só vai levar a maior tempo que a pessoa busca ajuda. Vai agravar. Né? Então, isso não dá para deixar para acontecer. Ou deixar de se posicionar como pessoa. Né? A gente tem que se posicionar como pessoa e não se posicionar como médico nesses casos. Não tem muita receita de bolo, vai depender muito da relação de cada um, da disponibilidade, do momento individual, de quais sinais que a gente vê que a pessoa não está bem. Mas o mais importante é a pessoa, ou a gente, né, quando observa um colega adoecido ao lado, mostrar que a gente está implicado na preocupação, que não é só... Você não está perguntando se a pessoa está bem só por causa de uma coisa burocrática, só para você dizer que falou. Né? A gente tem que se mostrar preocupado e... reforçar a necessidade de buscar tratamento. Né? Se essa busca de ajuda dá para ser na esfera pessoal, profissional,
E o mais importante, essa pessoa precisa de algum tipo de ajuda para o primeiro passo. Às vezes, alguma pessoa mais ansiosa, mais deprimida, não consegue nem chegar para marcar uma consulta, para agendar uma consulta. E aí, como a gente não vai ajudar, né, não vai lá prescrever um remédio para ela, a gente pode muito bem pegar pela mão e falar, putz, eu já ouvi falar de um lugar onde dá para agendar uma consulta. Você não prefere que eu vá lá, vamos dar uma escapada aqui do plantão, ou eu vou te cobrir no plantão, você vai lá buscar, ou na hora do almoço a gente vai lá e agenda uma consulta, né? Então dá para dar esse outro tipo de suporte. Se ficar na dúvida, segue de perto, né? Mas vamos pensar aí que pessoas com depressão e burnout vão ter dificuldade em reconhecer o adoecimento neles mesmos. Por isso, a importância do suporte de grupo, né? E de ajudar. Tem que buscar ajuda, esses são uns cartazes que a gente viu espalhados pela faculdade alguns anos atrás, né? Então não é normal não ter vontade de fazer o que gosta, não é normal desenvolver insônia por conta da faculdade. No Grapal a gente tem psicólogas e psicólogos responsáveis, né? E um grupo onde a gente pode acionar, então existe possibilidade de encaminhamentos para psicoterapia. Há psiquiatras para atendimento de alunos, de residentes, um coordenador médico que vocês acabaram de ouvir, aí o Eduardo, um docente responsável e um secretário. Então, essa é a equipe básica. Eu sou o psiquiatra responsável pelos atendimentos dos residentes, que acontecem lá no Centro de Atenção ao Colaborador, que fica no primeiro andar, né, acima daquele PS onde todo mundo deve ter passado nos últimos tempos, nos últimos meses, escolher algum testezinho de Covid. Eu já vou mostrar o mapa para vocês. O coordenador é quem faz essas interfaces e também reassegura aí. É importante dizer que a gente pensa muito sobre confidencialidade, né, e sobre anonimato de todos os dados, então isso é reassegurado também pela coordenação. O Grapal, o núcleo de residentes, fica na frente, no SEAC, o Centro de Atenção ao Colaborador, na frente do pronto-socorro do Instituto de Ortopedia. Chega lá na recepção do primeiro andar do prédio e pede para agendar com o Dr. Daniel, que é esse aqui, sou eu mesmo, da psiquiatria, tá? Senão eles agendam com o Daniel da cardiologia, que está lá há mais tempo que eu e é um pouco mais velho. Então, ele é muito gente boa também, vocês saem de lá com um check-up cardio muito bem feito, mas não é a ideia, né? Pedir para marcar comigo lá na psiquiatria e aí vocês já agendam. Enfim, outras intervenções são as participações de reunião, a participação junto com os calouros do primeiros anistas, na recepção de calouros e residentes, nos ciclos de conversa, e aí a gente, se precisa, também faz alguns tipos de assessorias e intervenções com programas específicos da residência, como já aconteceu na anestesia, no otorrino, nos cuidados paliativos, na farmácia, na emergência clínica também. A gente vai deixar aqui algumas referências de literatura, que vão ficar aí disponibilizadas para vocês. Um segundo nesse slide, para ficar gravado. Aqui são alguns materiais institucionais, então o que eu falei da cartilha do assédio, da cartilha de humanização, do código de conduta ética, né, mas também alguns regulamentos e regimentos de residência, tanto residência médica quanto da residência multi também. Tá? E aí, dicas culturais, entra lá no Catraca Livre, tem vários outros Instagrams específicos aí que eu deixei de dica para entrar e pegar as referências de atividades culturais por São Paulo e a gente se sentir um pouco melhor nesse caos que a gente vive. O caso clínico, a Marina já trouxe aqui a resposta, mas eu vou deixar aqui também documentado, né, o que aconteceu com esse caso clínico. Então, houve uma melhora aí da sintomatologia, né, e a paciente acabou ficando mais animada com o fim da residência, conseguindo prospectar futuro, que é uma das coisas mais importantes na nossa área. Vou deixar aqui os nossos e-mails. Então, o meu e-mail é esse primeiro aí, daniel.mori@fm.br. Se precisar de alguma coisa, pode me escrever que eu oriento por lá também. Tá bom? Muito obrigado a todo mundo pela escuta e pela paciência. Pessoal, então, como devido ao adiantado da hora, a gente vai encerrar a reunião. Agradecer a todos aí por ter assistido e acho que qualquer coisa, entrar em contato ou então com o doutor Daniel ou o doutor Eduardo, né? E os locais aí que vai ficar, como isso é gravado, então está no site da Clínica Médica para quem precisar
você já tem o contato. Então, muito obrigado, uma boa restinho de semana para todos.